Aqueles que eu não vi, boa noite, né? Boa noite para aqueles que também estão em casa nesse momento, nos vendo. Um grande abraço a todos, né? Os nossos irmãos que hoje nós temos irmãos em Votorantim, agora nós também temos irmãos lá em Francisco Morato, né? Eu ainda não os conheço, mas em breve nós estaremos juntos também. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5, para que nós pudéssemos meditar nesta noite dentro desse contexto, amém? Então, Romanos capítulo 12, versículo 4 e o 5, amém? Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Ele diz assim, ó: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também é Cristo. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, que alegria, Senhor, que privilégio podermos estar na Tua casa, adorando e exaltando o Teu nome, Pai. Meu Deus, se os nossos olhos espirituais pudessem enxergar o que estava acontecendo aqui dentro desse ambiente, Deus, certamente a nossa vida nunca mais seria a mesma, Pai. Mas eu sei, Deus, que o Senhor estava aqui e está aqui. Eu sei, meu Deus, que a presença do Senhor está inundando este lugar. Vidas estão sendo tocadas, curadas, restauradas, transformadas por essa presença gloriosa do Senhor neste lugar, Pai. Nós não somos merecedores, nós não somos dignos de nada disso. É através da Tua graça que dia após dia tem nos permitido ter acesso a isso, Pai. Meu Deus, nesta noite nós agora vamos nos sentar para ouvir a Tua palavra. Como já ouvimos uma boa palavra, uma linda palavra envolvendo os dízimos e ofertas, nós ainda queremos ouvir um pouco mais o Senhor. Então fala conosco nesta noite, Pai. Meu Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir como igreja. Meu Deus, fala conosco acerca de compromisso, chame a nossa atenção onde nós precisamos evoluir, aonde nós precisamos crescer. Meu Deus, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa abrir os nossos olhos espirituais, o nosso ouvido espiritual, para que nós possamos enxergar e ouvir com clareza tudo o que o Senhor quer falar nesta noite, Pai. Espírito Santo, mais uma vez eu clamo a Ti, segure na minha mão e me conduza em todo o tempo pelo caminho que eu devo andar. A palavra, o Senhor já colocou ela no meu coração, e agora eu preciso de toda a ajuda do Senhor, para extraí-la de dentro do meu coração e entregá-la à Tua igreja, Pai, com simplicidade e humildade, e em todo o tempo tornando o Teu nome grande e exaltado neste lugar. É o que eu peço ao Senhor, e também é o que eu Te agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém, meu Deus. Amém, queridos, podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, antes de entrar na palavra, enquanto o Silvano estava falando, né, acerca dos dízimos, das ofertas e do quanto a igreja, ela na verdade, ela chegou até aqui, né, até a atualidade, exatamente por conta do entendimento dos irmãos acerca dos dízimos e ofertas, né? E eu hoje pela manhã, eu vivi uma experiência e eu gostaria de compartilhá-la com você, para que você entenda o quão importante é que nós tenhamos esse entendimento acerca dos dízimos e ofertas, né? Há um tempo atrás, na verdade, o nosso contrato de aluguel neste prédio, ele vence no começo do ano que vem, né? E
quando nós estamos próximos, né, perto ali de renovação de contrato e tudo mais, sempre nos traz preocupação, né? E nós estamos vendo, né, na nossa frente aqui uma grande reforma e uma grande evolução, tudo sendo vendido. Nós estamos vendo atrás de nós um monte de prédios sendo construído, né? E nós vamos ficando no meio de tudo isso aqui, né? E nós vamos pensando, meu Deus, o que tem passado, né? E também o que as pessoas que têm, os investidores, né, têm enxergado neste lugar. E eu, a partir dali, eu comecei a ver algumas coisas, então eu comecei a orar, né? Eu comecei a colocar diante de Deus. Eu falei, Deus, nós não estamos em tempo de sairmos daqui ainda. E eu gostaria então, Deus, que o Senhor trabalhasse, né, no coração do proprietário do imóvel, e o Senhor permitisse que nós pudéssemos ficar aqui mais alguns anos, né? Nós temos alguns projetos ainda aqui, e eu falei, Deus, então que o Senhor possa fazer tudo isso. E aí, coincidentemente, entregaram o carnê do IPTU aqui, né? E o carnê, na verdade, vai para ele. E aí eu tinha mandado uma mensagem para ele, né? Eu falei, olha, o carnê do IPTU está aqui, eu preciso te entregar. E aí ontem eu fui até ali para entregar, ele não estava na casa, ele ficou o dia todo fora. E aí eu deixei. Aí hoje pela manhã, ele mandou uma mensagem para mim, ele falou, Rogério, você está com um carnê de IPTU aí, se você quiser trazer para mim? Aí eu falei, tá bom, né? E hoje ele tinha um filho e uma filha, mas ele perdeu o filho há uns 2 anos atrás, 3, e agora ficou só a filha. E a hora que eu fui entregar o carnê de IPTU ali para ele, a filha estava no portão, e eu gostaria mesmo que a filha estivesse no portão, né? Na verdade eu queria conversar com ele e com ela, né? E aí eu fui entregar o carnê e eu falei, olha, seu Walter, eu queria fazer uma pergunta para o senhor capciosa, mas eu tenho que fazer. Eu falei, e nós, o ano que vem nós vamos renovar ali o nosso contrato, né? Estamos para renovar, e eu gostaria de saber do Senhor, quais são os planos de vocês? Vocês têm a pretensão de renovação de contrato, ou vocês talvez vão virar para nós e vão dizer, não, a gente já tem outros planos e tudo mais. Eles riram, né? Olharam um para o outro e riram. E eles disseram assim para mim, olha, se você quiser renovar o seu contrato para mais 20 anos, a gente renova o contrato para mais 20 anos, né? Ele falou assim, você, rapaz, é um dos melhores inquilinos que nós temos aqui, né? E o meu coração, ele, ouvindo isso, ele se alegra. Por quê, meu irmão? Porque isso não tem a ver comigo, mas tem a ver com o entendimento de cada membro dessa igreja. Porque pela graça do nosso Deus, desde o primeiro dia em que nós começamos a fazer a obra de Deus, até hoje, Deus nunca nos desamparou, Deus nunca nos deixou faltar nada, irmãos. É impressionante o que Deus faz. Na verdade, Ele nos surpreende, né? E eu queria dizer isso porque você é responsável por isso. Eu faço parte disso, mas você também é responsável por isso. E entenda isso. E eu louvo a Deus por essa igreja, porque cada dia eu vejo que essa igreja ela tem compreendido, ela tem aprendido a viver isso, né? E ela tem desfrutado de coisas maiores em Deus. Quando você faz para Deus, obviamente que Deus fará por você também, né? Manter a obra de Deus de pé, não há nada melhor e mais nobre que eu e você possamos fazer nessa terra. E quando nós entregamos o nosso dízimo e a nossa oferta na casa do Senhor, obviamente que nós estamos mantendo essa estrutura de pé. Não só essa, né? Não só essa. Essa daqui, lá em Votorantim, uma igreja em Votorantim, e também uma que está começando agora na cidade de Francisco Morato, né? Então, isso tudo é o entendimento meu e seu, colocado em prática pela fé, que tem gerado tudo isso. Amém? Então, que nós possamos desfrutar desse momento tão precioso, né, com esse entendimento. Queridos, esse texto que eu acabei de ler aqui agora, ele fala, né, ele usa uma ilustração, uma demonstração de um corpo, né? E um corpo humano, ele é composto por vários membros. Um corpo humano, ele é composto por vários membros, e todos esses membros, eles exercem uma função neste corpo. E esse corpo, ele tem uma cabeça, e essa cabeça é o centro
do comando desse corpo. Essa cabeça, ela é o mais importante, e ela é a que comanda todo esse corpo. E quando nós olhamos para a igreja também é um corpo, composto por muitos membros, e cada um desses membros exercem muitas funções, e todas essas funções de extrema importância, para que aquele corpo tenha um bom funcionamento. E neste corpo, que é a igreja, também existe uma cabeça, e a cabeça é o mais importante, e é da cabeça que saem todas as estratégias, para que esse corpo faça o que precisa ser feito. No caso da igreja, a cabeça é Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o mais importante. Agora, olha que interessante, irmãos, isso. No corpo, não há nenhum membro que se destaca, porque todos eles, um depende do outro, para que o bom funcionamento do corpo aconteça. Então não há destaque em meio ao corpo, não há destaque em meio aos membros, porque todos são iguais e de extrema importância. E nós, como igreja e como membros do corpo de Cristo, nós precisamos entender isso. Na verdade, nós como igreja, nós precisamos trabalhar, e muito, para que o cabeça, que é Cristo, esse sim seja exaltado e esteja sempre em evidência. Esse precisa ser o nosso papel. Nossa função como membros não é buscarmos o destaque no meio do corpo, mas sim fazer com que o cabeça seja destacado, que é Jesus Cristo. Quanto mais eu e você nos unimos como corpo, como membros, como família, e trabalhamos unidos, o cabeça, que é Cristo, será exaltado e glorificado. Agora, quanto mais eu e você como membro nos separamos e buscamos isoladamente o destaque, na verdade nós estamos roubando a glória que é de Deus para nós. E nós não podemos fazer isso, irmãos. A glória pertence ao Senhor, só a Ele. E nós, como igreja, precisamos trabalhar para que Ele seja glorificado e exaltado, e não a nós. E não a nós. Na verdade, quanto menos eu e você aparecermos, significa que Cristo está aparecendo muito mais. E esse é o desafio da atualidade da igreja. Porque cada vez mais, irmãos, eu vejo que as pessoas estão buscando o destaque para elas mesmas, né? As pessoas estão cada vez mais tendo esse destaque, né? Eu não tenho redes sociais, mas às vezes a Rose me mostra ali algumas coisas que, meus irmãos, elas me assustam, né? O que eu tenho visto ultimamente de pastores, na verdade ocupando o lugar de Jesus Cristo, é absurdo, irmãos. Os homens, os pastores, meu irmão, o que é um pastor? O que é um pastor, meu irmão? Fala para mim o que é um pastor. Um pastor é um cara que come arroz e feijão igual a você, não tem diferença nenhuma. Tem conta para pagar, tem família para cuidar, tem problema para lidar, chora, às vezes ri, às vezes tem vontade de pular do precipício. É um homem comum como qualquer outro, mas a impressão que eu tenho é que eles têm se transformado em super-homens, e por onde eles passam, nem Jesus arrastaria tanta multidão quanto eles estão arrastando nos últimos tempos. Eu não posso acreditar no que eu estou vendo, mas é o que eu estou vendo. E infelizmente, nós temos que ter esse entendimento, porque um pastor nada mais é do que um membro de um corpo, e que trabalha em prol desse corpo. Ele não é o cabeça desse corpo. O cabeça da igreja é Cristo, e só Cristo é o cabeça da igreja. Homem nenhum pode ocupar o lugar que é de Jesus Cristo. E nós precisamos ter esse entendimento e não cairmos neste erro, nunca nas nossas vidas, nunca. Por isso nós precisamos estar atentos, porque eu vejo que a cada dia
É isso que tem acontecido no meio da igreja. Nós devemos sim prestar, respeito ao pastor da igreja. Nós precisamos entender a posição do pastor da igreja. Mas, irmãos, é algo muito simples. E o que passar dali, querido, olha, eu diria para você que vem do maligno. Amém? E nós precisamos estar atentos a isso. E dentro do assunto que nós estamos tratando nesse mês, que é compromisso, eu separei 4 coisas aqui, 4 tipos de compromisso que eu quero falar com você nessa noite, que eu quero levar você nessa noite a refletir, Eu sei que eu vou mexer em lugares, eu sei que eu vou mexer em situações que muitas vezes geram um desconforto aí, Mas que são importantes sim, serem tratadas para homens e mulheres que querem um compromisso com Deus, amém? Esse primeiro compromisso que eu quero falar com você nessa noite é o compromisso com a sua igreja. Diga, eu preciso ter compromisso com a minha igreja. Meu irmão, ser parte da igreja é diferente de frequentar uma igreja. Ser parte de uma igreja é diferente de frequentar uma igreja. E eu queria ler lá Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Meus irmãos, cada dia mais tem aumentado o número de frequentadores de igreja, e cada dia mais tem diminuído o número de pessoas que fazem parte da igreja. É por isso que a igreja hoje, eu sempre disse isso, por isso que a igreja, eu sempre vejo ela como uma grande rodoviária. Pessoas vão chegando e pessoas vão saindo. Você sempre vê gente nova, mas você não consegue enxergar o outro, porque o outro já foi, ele já partiu. Outros chegam, outros partem. Parece que nunca permanece aquele grupo, E eu quero falar um pouquinho com você sobre o que é frequentar igreja, para que você possa entender e também você possa olhar para a sua vida e pensar assim: eu sou alguém que faz parte da igreja ou eu sou alguém que frequenta a igreja? Primeiro, frequentar a igreja é alguém que às vezes está no lugar, mas não tem vínculo nenhum com aquele lugar. O frequentador da igreja é aquele que às vezes ele está naquele lugar, mas ele não tem vínculo nenhum com aquele lugar. Ele facilmente, troca de igreja. Hoje ele está na igreja A, amanhã ele vai na B, depois da manhã ele está na C. Quando você encontra ele está na D, ele está na E, ele está na F, e ele está trocando de igreja. Então essa pessoa, ela frequenta a igreja, ela não é parte de uma igreja, ela não é parte daquela igreja. E uma característica muito peculiar de um frequentador de igreja é que ele tem uma facilidade muito grande de difamar a igreja. Ele também tem uma facilidade muito grande de ver os erros daquela igreja, os defeitos daquela igreja, os problemas daquela igreja. Uma pessoa que frequenta, ele é assim, ele não tem compromisso com aquele lugar, então ele tem uma facilidade muito grande de olhar e falar: aqui tem um monte de erro, aqui esse defeito, aqui tem defeito também, aqui tem isso, aqui tem aquilo, e ele se levanta e ele vai embora. Esse é um tipo de pessoa que tem crescido, e crescido muito, no meio da igreja. Escute o que eu estou dizendo, preste bem atenção. A igreja, ela tem crescido muito, em números,
mas não em pessoas envolvidas com a igreja. Ela está crescendo em números de frequentadores, pessoas que vão até lá, mas não tem vínculo com aquela casa, não tem vínculo com aquele ministério. Amém? Agora, ser parte é diferente. Qual é a diferença entre um frequentador de igreja e de alguém que é parte de uma igreja? Alguém que é parte de uma igreja é alguém que sempre está naquele lugar, e ele tem total vínculo com aquele lugar. Ele não só está, mas ele está totalmente vinculado com aquele lugar. Ele jamais troca aquele lugar. Jamais troca aquele lugar. E olha, queridos, aqui existem coisas, né, que talvez você possa pensar assim: mas pastor, eu já troquei de igreja. Meu irmão, quando esse assunto ele é muito importante, até eu entrar um pouquinho só aqui, abrir um parênteses e entrar aqui. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu entreguei a minha vida na presbiteriana, na igreja presbiteriana independente, e eu servi lá por alguns anos, alguns bons anos. Aliás, ela está fazendo, né, como igreja, hoje, comemorando 13 anos, né, como igreja. Ela tem muito mais tempo de vida, mas ela está comemorando como igreja 13 anos hoje, né, ordenada como igreja. E essa semana foi muito engraçado, né? O pastor Maurício, lá da igreja, ele tem meu contato e ele mandou algumas fotos, algumas coisas, né, da igreja ali, e eu falei assim: pastor, eu faço parte dessa história aí, hein? Eu falei: nós fazemos parte dessa história aí. Ele falou: eu sei, rapaz, eu tô com um monte de foto aqui, logo eu te mando algumas aí, irmãos. Eu falei eu já catei aquelas fotos e eu já guardei. Eu falei: isso aqui ninguém pode ver, isso aqui é arquivo confidencial, né? Imagina 20 anos atrás como é que era a cena, né, o cenário. Mas graças a Deus, eu vivi muitos momentos bons ali. Mas chegou num determinado momento da minha jornada que eu entendi que ali já não era mais o que Deus tinha para a minha vida. E Deus estava me levando para um outro lugar, para que eu entendesse algumas coisas acerca do reino que eu não conheceria estando aonde eu estava. Então, nesse lugar que eu estive, que foi o Ministério Cristo Salva, que por muitos anos eu servi também nessa casa, e eu fui muito bem acolhido, eu fui muito bem valorizado naquele lugar. Eu não tenho nem o que dizer daquelas pessoas, mas ali eu vejo que Deus tinha um estágio comigo, para me levar para viver o plano e o propósito que Ele tinha para a minha vida, né? Então, quando você está num lugar e Deus pede para que você saia daquele lugar, é diferente, meu irmão. E é isso que eu e você precisamos entender. O que eu estou dizendo aqui, de jamais trocar, é porque hoje é assim. Eu não gostei do que foi dito, eu estou trocando. Igual trocar de camisa, eu troco de igreja. E como se isso fosse realmente a solução para tudo, mas não é. Alguém que é parte da igreja, ou alguém que é parte da casa, é alguém que veste a camisa com todas as forças, irmãos. Ele defende a bandeira da igreja, ele veste a camisa da igreja, ele trabalha por ela, em prol dela, ele defende a causa dela. Esse é parte. Eu faço parte disso. E se alguém falar mal, ele já logo se levanta e já começa a defender. Opa, peraí, que você está falando mal da minha igreja? Não. O que você está falando está errado. Você não sabe da história. Você não conhece, você está ouvindo só um lado, né? Eu sempre digo que a história tem dois lados, e a verdade. Então, você precisa avaliar tudo isso, né? Aquele que faz parte, preste bem atenção no que eu vou dizer. Aquele que faz parte é aquele que sabe que o lugar tem falhas, ele sabe que a igreja tem problemas, ele sabe que a igreja tem defeitos, ele sabe que a igreja tem erros, mas ele não abandona e ele trabalha para ajudar a corrigir todos esses defeitos
e esses erros. Esse é o que faz parte. Ele não vai embora criticando, mas ele permanece e ele diz: eu quero ajudar a melhorar. Aonde eu posso ajudar? O que eu posso fazer para melhorar? Ao invés de criticar, ele trabalha para ajudar. Então, meu irmão, a minha pergunta para você nessa noite é: você frequenta a igreja ou você é parte da igreja? Você frequenta a sua igreja ou você é parte da sua igreja? Um segundo assunto que eu quero tratar nessa noite com você. Eu não gostaria de tratar desse assunto, mas Deus, ele foi me empurrando no canto da parede e ele me levou a entrar nesse assunto. Então, se ele me encostou na parede, eu preciso tratar dele. O segundo compromisso que eu destaquei nessa noite é: eu preciso ter compromisso com o meu pastor. Diga, eu preciso ter compromisso com o meu pastor. Irmãos, olha o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Eu queria lá na NTLH, esse aí. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Ele diz assim, ó: obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades. Quais irmãos? Quais irmãos? Pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui para você, deixa eu tentar deixar uma coisa muito clara aqui. Eu estou entrando nesse assunto aqui com você, meu irmão, nessa noite, e eu quero deixar uma coisa clara para você. Eu não estou falando sobre isso, levando você a ter um compromisso comigo, exigindo de você que você tenha um compromisso comigo. Não é isso que eu estou fazendo. Mas eu tenho que dizer uma coisa para você nessa noite: eu tenho compromisso com quem tem compromisso comigo, meu irmão. E olha, por que eu destaquei para você aqui algo, querido? Porque esse versículo ele deixa muito claro qual é o trabalho de um pastor. Um trabalho de um pastor envolve as necessidades espirituais do seu povo. Agora você, minha ovelha, aqueles que são minha ovelha, respondam para mim: eu cuido só das necessidades espirituais deste rebanho aqui? Quantos aqui podem dizer que eu cuido só das necessidades espirituais? Eu poderia, porque a palavra me respalda isso. Não, querido. Eu cuido das espirituais, das financeiras, das familiares, das profissionais e do que mais você pode imaginar. Eu não chego para você e digo assim para você quando você vem no gabinete: pastor, eu estou com um problema financeiro. Meu querido, eu vou abrir a Bíblia para você e vou te mostrar qual é a função do pastor. Financeiro não tem a ver com espiritual. Aprender a administrar o seu dinheiro é você que precisa aprender. Você já tem 40, 50 anos, você já deveria saber. Não, eu sento com ele, e ali junto com ele eu vou trabalhar por tempos para levar essa família a viver o que Deus tem de melhor para ela. Então, o que eu quero dizer para você, queridos, sobre compromisso com o pastor, e eu preciso entrar nesse assunto, e eu quero que você entenda o que eu vou dizer. Meu irmão, todos os dias, escute isso, todos os dias eu recebo no meu celular mensagens dizendo assim: pastor, ora por mim, por tal coisa. Pastor, ora por mim, por tal coisa. Pastor,
ora por mim por tal coisa. Pastor, ora por mim por tal coisa. Mas raramente eu recebo no meu celular uma mensagem assim: pastor, você precisa que eu ore por você hoje, por alguma coisa? A impressão que eu tenho é que eu tenho que ter compromisso com as ovelhas, mas as ovelhas não têm compromisso comigo. Na verdade, a impressão que eu tenho é que às vezes só há um interesse. Eu preciso que você, pastor, resolva o meu problema, e só isso. E você se vira com os teus. Mas eu sou um ser humano igual a você, meu irmão. Eu sofro, eu choro, eu passo por lutas, por dificuldades, como você. Eu também tenho filho, eu também tenho família. Eu também fico doente. Eu também passo por desafios na minha vida, de que muitas vezes eu me vejo sozinho orando. E eu também não estou dizendo para você que a partir de amanhã você tem que ficar mandando mensagem para mim, porque não é isso que me move. Porque se fosse isso que me movesse, eu já tinha parado o ministério há muito tempo. O que me move é Cristo, meu irmão. Mas o que eu estou dizendo para você é que nesses últimos anos em que nós estamos vivendo, o que eu menos vejo dentro da igreja são pessoas compromissadas, são ovelhas compromissadas com o seu pastor. Ovelhas que não ouvem mais a voz do seu pastor. Aliás, a coisa mais difícil que tem hoje, nos dias de hoje, é pastorear uma igreja, porque você é pastor de uma igreja que já tem mais de 1000 pastores pastoreando ela indiretamente. Eu prego uma palavra nesse altar e tem pessoas sentadas aqui que já estão confrontando a palavra que eu estou pregando, porque elas já ouviram nas redes sociais, no YouTube, outro tipo de palavra, como o Silvano acabou de falar aqui agora. Mas você tem que entender que Deus me colocou aqui como pastor dessa igreja, e Deus tem falado comigo para falar com você, e isso tem que haver confiança, sim ou não? Se você não confia em mim, se você não confia naquilo que eu falo, então você não pode caminhar comigo. Você precisa procurar um outro pastor. Eu não sei quem ele é, eu não sei se ele é um pastor famoso no mundo aí fora, nas redes sociais, e para mim não me importa quem ele seja. Então você precisa caminhar com ele, porque uma ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Ela ouve, meu irmão. E nós precisamos entender isso. Como está difícil você dar um conselho. As pessoas, elas sentam no gabinete já com o WhatsApp aberto, elas já sentam no gabinete com o YouTube aberto, e você vai dar um conselho para ela sobre fé, ela já abre para você e fala: pastor, o que você acha disso aqui? É como se o que você falou não tem valor algum, e o que aquela pessoa está falando tem valor. Meu irmão, quando eu vejo isso, eu falo: para agora, pega o YouTube, volta para casa e fica com ele. Mas no dia em que você precisar de ajuda, busque ele para te ajudar. Mas não é assim que funciona, irmãos. Quando eu passo por dificuldades, a primeira pessoa que eu lembro é de quem? Do meu pastor. Agora ele é o meu pastor. É o meu pastor. Vou falar com o meu pastor. Irmãos, nós precisamos mudar isso. Como igreja, nós precisamos, sabe, meu irmão, eu não estou falando aqui de nada dessa palhaçada que eu estou vendo aí fora, e que eu vejo cada dia mais. Sabe, se um dia, olha, escute o que eu estou dizendo para você. Se um dia eu entrar nessa igreja e eu encontrar aqui uma cadeira que tiver um paninho nela, escrito assim, pastor, irmão, eu vou pegar quem colocou esse paninho, meu irmão, e eu não sei nem o que eu vou fazer com ele, mas Deus vai dar graça na hora. Se um dia eu chegar na igreja e tiver uma vaga separada para mim com o nome pastor, meu irmão, o negócio vai ficar estreito. Porque eu não estou dizendo isso, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós temos que ter um compromisso, meu irmão. Meu querido, assim como eu tenho um compromisso de orar todos os dias pela sua vida, pela sua família, de cobrir você de oração, de me preocupar como um pai se preocupa com um filho.
quantas preocupações rondam o meu coração. Às vezes eu falo para as pessoas, é um pai, como um pai, se preocupando com o seu filho. Esses dias atrás, o Roberto me mandou uma mensagem falando assim para mim, na quinta-feira de manhã: pastor, olha, eu estou te avisando aí que eu não fui no culto, porque o Brian não estava bem e tal, então a gente acabou não conseguindo ir, mas eu só estou te mandando uma mensagem para você ficar em paz aí, está tudo bem aqui. Eu falei, meu irmão, glória a Deus, obrigado por ter mandado essa mensagem, porque às vezes não ver você na igreja me preocupa. Eu falei, assim como você estava preocupado com o Brian, eu estava preocupado com você, porque você não veio para a igreja. Agora você dizendo para mim, está tudo bem, eu fico em paz. Então, sabe, tem que haver esse compromisso, meu irmão. Cuidado com aquilo que você tem ouvido, cuidado com aquilo que você tem se alimentado, cuidado da água que você tem bebido, da fonte que você tem se alimentado. Que tipo de fonte você tem se alimentado? De onde você tem buscado conselhos? Na onde você tem buscado os teus conselhos? Com quem você tem sentado? Quem você tem ouvido? E eu não estou aqui também falando sobre decidir a vida de ninguém, porque eu não tenho capacidade alguma para decidir a vida de ninguém. O que eu estou dizendo aqui, meu irmão, é quando você vem em busca de um conselho, escute esse conselho, ouça e siga esse conselho, ainda que talvez pareça absurdo, ainda que talvez pareça loucura. Eu imagino aquele jovem junto com aquele senhor de idade, e o senhor de idade vira para o jovem e fala para ele, vai lá e dá uma olhada lá se está formando uma nuvem lá fora. E o jovem vai. Meu Deus, acho que esse velho já ficou louco da cabeça, não bate bem, não tem nuvem nenhuma. Volta lá, rapaz, que deve ter alguma nuvem lá. Não tem de novo. Volta lá de novo. Eu na terceira já falava, meu pai, não, ele foi. Parece loucura, irmãos, mas não é, querido, não é. Preste atenção. Se você tiver compromisso com o seu pastor, você está debaixo de cobertura. Lembra que a Bíblia diz que quando o povo saiu do deserto, o povo estava no deserto, havia uma nuvem e uma coluna de fogo. A nuvem os protegia durante o dia do sol, ele servia como direção, e à noite os protegia do frio e servia como direção. Aqueles que saíam debaixo da nuvem e aqueles que saíam para longe do fogo, o que acontecia com eles, irmãos? Eles eram destruídos pelo exército inimigo. Tome cuidado com a modernidade que nós temos vivido. Tome cuidado com a modernidade que nós temos vivido, porque isso é muito sério. Eu, desde o primeiro dia que eu comecei essa obra, eu tenho algumas coisas dentro de mim. Hoje eu vejo coisas absurdas. Hoje mesmo eu estava vendo um negócio que estavam me mostrando. O pastor com o celular na mão. Irmãos, já virou show. É um negócio absurdo. Aí tinha um monte de... É a mesma coisa de eu falar para vocês aqui agora. Gente, fica todo mundo de pé. Isso, faz um corredor assim com a mão, um para o outro assim. Isso. Aí ele com o celular na mão e ele passou no meio. Correndo no meio. Aí ele chegou do lado de lá e ele virou. Aí, irmãos queridos, aqui é o corredor dos milagres. Venha hoje que você não pode perder, que não sei o que lá, e tal. É a mesma coisa daquele irmãozinho que está querendo vender alguma coisa. Compra que é bom, que isso aí vai mudar a sua vida. Lembra daqueles caras que vendiam filtro de água na sua casa na época? Você colocou esse filtro de água na sua torneira, sua vida mudou. A jarra, tinha uma jarra também. Você colocou o suco nessa jarra, vai mudar tudo. Meu Deus, eu pensando comigo, vai ser bênção, né? Irmãos, se Deus abriu aquela porta e chamou isso aqui de igreja, quem é que vai sustentar isso aqui, meu irmão? Quem é que vai enviar vidas para cá, meu irmão? Quem é que vai manter essa obra de pé? Eu vejo que nós estamos perdendo o controle de tudo. O nosso papel é orar, o nosso papel é buscar a Deus e pedir a Ele que Ele faça o que precisa ser feito. Nós estamos precisando de um tecladista aqui na igreja, e eu estou orando, e eu estou crente e certo de que ele entrará por aquela porta e dizendo assim: pastor, eu toco o teclado, ele vai vir, eu sei que ele vai vir.
Ele vai vir, querido, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, não é no meu tempo, é no tempo do Senhor, e Ele vai chegar, e Ele vai dizer: eis-me aqui, sou eu sou esse cara. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Não é apelativo, não pode ser apelativo, mas nós temos que ter maturidade para entendermos isso, amém? Essa é a minha visão como pastor, esse é o meu entendimento como pastor. Um terceiro compromisso que eu quero falar com você nessa noite, deixa eu correr aqui, é compromisso com os meus irmãos. Compromisso com os meus irmãos. Diga: eu preciso ter compromisso com os meus irmãos. João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, NTLH, tá? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Meus irmãos, nós somos uma família. A igreja, ela é uma família. A igreja precisa ser uma família, e como uma boa família, tem problemas. Qual é a família que não tem problema aqui, irmão? Se você levantar sua mão, ó, eu vou cometer um pecado da inveja aqui, né? Meu irmão, toda família tem problema. Por que família tem problema? Porque tem gente, tem pessoas. Se não tivesse pessoas, não tinha problema. Aonde tem pessoa, tem problema, porque todo mundo pensa diferente, né? Todo mundo pensa de uma forma, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Esses dias atrás eu estava num aconselhamento com o pai e com o filho, e ali eu já vi eles se acalentando, o pai e o filho, e um debatendo daqui, e um debatendo dali, e eu pensando: ah, meu Deus, né? Calma, vamos lá, vamos ajeitar isso aqui, vamos com calma e tal. Mas não é, é normal, é porque é um pai e um filho, é uma família, e faz parte. São opiniões, e os dois estavam lutando e brigando pelo melhor, e é isso que importa. Ninguém estava lutando pelo pior, mas pelo melhor. E aí depois nós acabamos chegando, obviamente, no melhor. Agora, família que é família de verdade, ela não abandona um membro da família porque ele é um problema, ou pelo menos não deveria abandonar. Só que a igreja, ela não entende mais isso. E quando ela começa a enfrentar problemas, a primeira coisa que ela faz é o contrário. Ela abandona a sua família. Irmãos, o que eu mais ouço é isso. Eu tenho até pavor, irmãos, sabe? Tem algumas coisas que me assustam quando as pessoas... Chegou uma pessoa aqui na igreja, ela começa: ai, pastor, eu achei o lugar. Eu falo: ai, meu pai, ai, Deus, mantém pelo menos mais uns 3 meses o olho dela assim, pai, porque a hora que ela começar a conviver com a gente, a começar por mim, já foi. Mas, ai, é tão maravilhoso, pastor, ai, esses irmãos, ai. E eu pensando comigo: meu Deus, né? Vai chegar o dia ainda, e a verdade virá, né? É sempre assim, meu. Aí ela fica aqui, ai. Aí ela sai daqui, é o bando de encapetado, endemoniado, aquele lugar. Eu confundi, eu achei que era uma igreja, mas não era. Aí ela entra na outra igreja, e adivinha? Ai, agora eu achei. Ai, mais 3 meses. Aí virou todo demoniado de novo, e ela está no outro lugar. Irmãos, quando uma pessoa chega aqui, ela fala assim: meu irmão, me conta um pouquinho da tua história. Pastor, eu já tive algumas experiências. Eu já tive. Quais foram suas experiências? Pastor, eu passei por algumas igrejas, alguns ministérios. Quantos ministérios? Pastor, eu acho que num todo uns 18, assim, 15. Eu falo: Senhor, glória a Deus, né? A verdade é que, infelizmente, ela não entendeu ainda. Ela ainda está nesse processo. Ela está achando que tem uma igreja perfeita.
E a igreja perfeita existe, mas lá no céu. Aqui na terra não, irmão. Porque ela tem eu e você dentro dela. E eu e você somos bem imperfeitos, bem falhos e muito limitados. E é isso que eu quero que a gente entenda. Para nós nos tornarmos uma família, nós precisamos enxergar um ao outro com o amor de Cristo. Porque é o amor de Cristo que faz com que eu passe por cima das indiferenças e da opinião de um e do outro. Eu estava falando para o Guilherme, há dias atrás, sobre isso, né? Nós estávamos falando, né? Nós vamos ter aí a audição do louvor da igreja. E aí, né? E aí ele falou assim, nós temos lá 24 pessoas que vão fazer essa audição, né? Aí eu falei para ele, pois é, rapaz, então vai ter uma primeira passagem ali, né? Na técnica, porque a audição ela vê a técnica. Agora nós depois vamos entrar no espiritual. E aí essa pessoa vai vir, ou esse grupo vai vir para um outro lugar, que é o espiritual, onde elas vão aprender o que é realmente ser um adorador. E ali eu acredito que vai ficar mais um pouco para trás, né? Tipo, pastor, isso aí né, não vai dar para mim não. Compromisso, essas coisas não dá. E vai chegar um grupo talvez menor. E eu disse para ele, ainda vai ter que ter uma outra peneira aí. E qual que é? A peneira do relacionamento. Porque para você fazer parte de um ministério, você tem que aprender a se relacionar com pessoas. E esse é o meu desafio, o teu desafio. Se relacionar com pessoas. Como é difícil, irmão, você não faz ideia. Você imagina você colocar um grupo, vou dar um exemplo aqui, você colocar um grupo de louvor aqui. Pegou? Você colocou um grupo de louvor aqui. Tem um aqui que o ar-condicionado está em -2. Você olha na testa dele, ele está suando. Você fala para ele, cara, vai ter que mudar, vai ter que colocar o cara dentro de um tambor de gelo aqui dentro, aqui, tá quente aqui, né, pastor? O outro aqui do lado está assim, ó. Não consegue cantar, né? Como é que lida com isso? E tem uns irmãos que é assim, tem uns que são assim. Desliga agora esse ar-condicionado aqui. Plá! Porque eu não posso, porque isso afeta as minhas cordas vocais. O do que está no violão ali já está cozido, porque isso aí morreu cozido ali, né? Então eu tô bem. Irmãos, isso é loucura, queridão. Como é que você lida com isso, cara? Parece que a impressão que eu tenho é que ninguém está trabalhando em prol do grupo. Rapaz, o cara está com calor. Não, eu vou ficar aqui, ó, eu vou sair do ar-condicionado, eu fico aqui embaixo, aqui, ó, tá tudo certo, a gente dá um jeitinho, mas vamos viver bem, vamos ter harmonia. São coisas que eu não consigo entender, irmãos, dentro de uma igreja. E eu estou usando o ministério de louvor aqui só para um detalhe, mas eu poderia pegar cada ministério aqui e eu poderia apontar em cada ministério, porque talvez o louvor vai pensar, ah lá, o pastor está querendo mandar uma indireta para nós. Não estou, meus irmãos, fica de boa, fica em paz, né? Fica em paz, calma, relaxa, né? Mas, por exemplo, hoje eu já vi isso. O Silvano estava passando ali um momento, né? A Silvana, o ar-condicionado está em 16 graus ali, irmão. Silvana catando papel e enxugando a cabeça de Silvana, né? Meu Deus do céu, né? Porque eu estava nervoso e tudo mais. E as irmãs falam, não, pastor, pode, já estamos tremendo de medo mesmo, então deixa tremer de vez, né? Liga o ar no máximo aí, deixa ele. Irmãos, isso é tão legal, porque você fala, glória a Deus. Esse tem que ser o entendimento, sabe? Não, nós estamos juntos aqui. Servimos a Deus juntos e estamos apoiando um ao outro. Esse tem que ser o nosso papel. Amém? Olha o que Provérbios 27:17 diz. Assim como, agora eu gostaria na NVI, né? Isso. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Querido, você percebe que é necessário pessoas. Na verdade, a matéria-prima que Deus usa para me tratar e te tratar é pessoas. É por isso que a igreja, o corpo de Cristo, é formado por pessoas, e cada uma delas pensando diferente e gostando de coisa diferente. Rapaz, irmãos, eu tô até vendo o que vai acontecer comigo quinta-feira, quando eu pisar lá em Francisco Morato.
A gente aqui Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu recebo os vídeos lá de Francisco Morato. Eu dando glória, glória a Deus, glória a Deus, e glória a Deus. Eu falo, meu Pai eterno, Jesus amado, vamos louvar, pastor, glória a Deus. E puxa o violão e eita glória. E eu pensando comigo, Pai do céu, como é que nós vamos arrumar esse negócio? Como é que nós vamos organizar isso aí, né? Mas Deus vai dar graça. Mas a verdade é que são pessoas diferentes. E por que eu tenho essa dificuldade? Porque eu fui criado, doutrinado dentro disso. E talvez essa formatação, Deus está querendo trabalhar na minha vida. E Ele usa pessoas para isso. E que são bênção de Deus. Eu tenho uma... Para eu lançar uma palavra na vida de alguém, meu irmão, Deus precisa não fazer como Ele fez com Gideão, mas Ele precisa fazer 3 vezes mais do que Ele fez com Gideão comigo, irmão. Mas você vai em alguns lugares que os irmãos já saem soltando profecia para todo lado. Eis que te digo, e eu fico pensando, meu Deus, cheguei lá, a irmãzinha já vem, pastor, eis que te digo. Eu falo, meu pai. Mas na verdade, tem pessoas que são muito usadas por Deus, sim, na profecia. Então são formatações que nós recebemos. Então o ferro, ele afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, um irmão afia o outro. Aquele irmão mais acelerado, ele acaba puxando um pouquinho aquele irmão que é mais lento, e aquele irmão que é mais lento freia o que é acelerado, aquele que é afobado. Então um vai complementando o outro. Só que nós não entendemos isso, irmãos. Como igreja, não. Quando nós começamos a ter dificuldade, a primeira coisa que nós fazemos é irmos embora, é abandonarmos aquela igreja. Agora deixa eu te dar um recado muito importante e que vem lá do trono de Deus, lá do céu. Se Deus estiver usando uma pessoa para tratar a sua vida, você pode sair de 50 igrejas, Deus vai usar a pessoa para tratar você naquela área do mesmo jeito. Você vai sair daqui, vai na outra, ela vai estar lá. Você vai sair dali, vai na outra, ela vai estar lá. Você vai sair, você vai na outra, ela vai estar lá. Enquanto Deus não te tratar, Ele não para. Então por que você vai ficar mudando, se você pode já enfrentar isso aqui e ser tratado aqui, meu irmão? Porque nós vamos ser tratados. Coloquei o rapaz para ficar de líder do ministério do louvor, o cara me sentou no banco da igreja, irmão. Pastor, a partir de hoje você senta. Peraí, rapaz. Primeiro, eu pensando comigo, esse cara queria me pegar, cara. Esse cara estava esperando a hora. Ele estava esperando, porque eu não dei nem tempo. Ele já falou, você senta. Eu falei, nossa, tanta gente para sentar, tem que ser logo eu, pastor? Isso, você senta. Eu falei, tá bom, vou sentar, né? Fazer o quê? A gente tem que obedecer ao líder do ministério. Mas tudo bem. Mas também se pedir para cantar, irmão, não canto. Brincadeira, glória a Deus. Mas a verdade é que é isso, sabe? Hoje, por exemplo, eu estava aqui à tarde vendo as meninas ensaiando com o Silvano, e é tão desafiador, né? E eu estava ali de pé ali atrás, e a gente fica ali vibrando para que eles possam acreditar neles, porque eu vejo que o grande desafio é eles mesmos acreditarem neles. Porque tem potencial, parece que quando eles estão acreditando, sai, mas ao mesmo tempo vem aquela insegurança, aquele medo, né? Eu falei para o Guilherme ali, eu falei, você viu como está agora? Eu falei, você vai ver a hora que eles subirem no altar e ver a igreja cheia, pronto, as pernas já começam a tremer, a voz já começa a embargar, e aí o negócio já muda tudo. A Ellen cantando aqui, irmãos, a Ellen cantando aqui, e cantando um solo. E aí eu falei para ela ali de pé ali, eu vou te ajudar. Ela fez assim com a cabeça para mim, já foi, pastor, eu passei o bastão para Renata. Mas uma bênção, maravilhoso. Eu falei, meu Deus, glória a Deus por isso. Mas a gente fica aqui vibrando porque a gente quer ver, porque a gente vê o potencial em cada um deles. E eu sei que Deus tem muito mais e vai fazer muito mais. Como é gostoso você fazer parte disso. Sabe, estar ali, eu poderia estar em casa, chegar mais tarde, mas eu fiz questão de vir aqui 4 horas, e eu vou vir todos os ensaios, para estar aqui com eles, apoiando eles, orando e intercedendo por eles, para que eles consigam entregar o melhor para Deus.
E isso, irmãos, é maravilhoso. Mas isso é compromisso com os irmãos. E eu pergunto a você: você tem compromisso com os teus irmãos? Você se preocupa com os seus irmãos? Quantos irmãos nossos que hoje já não estão aqui na igreja? Quem se levantou e foi atrás de um soldado que está ferido, talvez à beira do caminho? Eu sei que todos nós temos uma vida corrida, compromissada, mas irmãos, nós estamos perdendo pessoas, e eu não consigo sozinho dar conta de fazer tudo isso. Se nós não tivermos compromisso com os nossos irmãos, de batermos lá na porta da casa do irmão e falar: cara, nós estamos sentindo sua falta, você faz falta, você é daqui, você é família nossa, nós viemos aqui, vamos levar você conosco, você não vai escapar, porque você é da nossa família. Talvez você esteja passando um momento de dificuldade, né? Mas nós vamos arrastar você com a gente, e você vai fazer parte disso. E pessoas que participaram da estrutura, por exemplo, inicial dessa igreja aqui. Amém? E um último ponto que eu quero tratar com você é o compromisso com o seu ministério. Diga: eu preciso ter compromisso com o meu ministério. Olha o que Romanos 12, 7 diz. Na minha NVI aqui ele diz assim, ó: se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmerece no fazê-lo. Queridos, escute bem o que eu vou dizer para você. O maior desafio hoje na igreja é ser um líder de ministério. O maior desafio de um homem e de uma mulher de Deus hoje na igreja é se tornar um líder de ministério. Por quê? Porque infelizmente as pessoas não têm mais compromisso com o seu ministério. Elas não têm compromisso com o seu ministério. Elas estão na escala e elas não aparecem no dia da escala, e nem sequer avisam. Eu imagino aquele líder do ministério, ele não tem paz, irmão. Ele não consegue descansar, porque ele não tem certeza se aquela pessoa vai estar ali ou não. Imagina que loucura isso. Pessoas que não querem se desenvolver no ministério, elas estão no ministério. Meu irmão, tem que haver da minha parte e da sua parte empenho. Se você está no ministério de louvor, ministério de louvor não é cantar somente, vai muito além disso. Aliás, cantar é nada dentro de um ministério de louvor, é só uma pequena coisa dentro do ministério de louvor. Nós deveríamos buscar sim, muito profundamente. É igual eu estava escutando em casa, eu não aguento, eu falo para o Isaac, cara, a gente acaba com arroz lá em casa. Meu Deus, o professor, não sei, acho que ele passou uma lição, tem um negocinho lá que a Rose fica lá assim, ó. Ele fica tec, 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 e aí fica assim, ó. Ela tem que fazer isso por 5 minutos. Aí depois muda. Aí a Rose fica assim, ó. Aí eu falo pro Isaac: pega as bexigas, Isaac. A sua mãe começou lá no fundo lá. Pega, Isaac, agora vai. E a gente, irmão, mas eu me divirto, irmão. Olha lá, Isaac, olha lá. Irmãos, nós estamos brincando, mas isso é sério. Ela está levando o ministério dela a sério. Ela não quer fazer de qualquer jeito, ela quer vir aqui dar o melhor, ela quer fazer a aula, entregar o melhor, ela quer aprender, ela quer que o professor ensine, e está ouvindo, e já participou da aula, e está ouvindo a aula de novo, e ouve a aula de novo, e ouve. Eu já estou até cabreiro com esse professor, eu vou ter que trocar uma ideia com ele, mas tudo bem. Irmãos, é dedicação. Se eu estou na diaconia, eu preciso entender o que é diaconia. Eu quero servir, eu quero mais servir de verdade, eu quero fazer a minha parte, eu quero visitar enfermos, eu quero estar nos hospitais, irmãos, são coisas básicas. Cada ministério, ele exige de mim e de você empenho. Mas às vezes, meu irmão, chega na hora de vir na igreja, o irmão vai servir naquela noite no ministério, e ele chega pela porta da igreja. O irmão está recepcionando lá na porta da igreja. Como se tivesse velório.
Você fala, meus sentimentos. Meus sentimentos. Na casa de Deus, irmãos, o camarada está entrando para receber as boas novas de Cristo. Como que nós temos que estar ali naquela porta, irmãos? Com um sorriso no rosto, dizendo, você é bem-vindo na casa de Deus. Pastor, eu sou assim mesmo e eu não mudo. Amém, meu querido, glória a Deus, não tem problema. Mas não tem como também ficar na porta da igreja. Sabe, irmãos, a gente precisa ter compromisso com o ministério. Você que serve no ministério, se envolve. Procure fazer o seu melhor. Ore, peça a Deus, direção de Deus. Deus, o que o Senhor quer fazer através desse ministério? Deus, o que mais o Senhor quer fazer? Nos revela, nos mostra, Deus, porque o que nós estamos enxergando é muito superficial. Eu sei que há uma vontade muito acima da nossa. Qual é a vontade do Senhor para o ministério? Porque eu quero vivê-la. Quantos têm buscado isso? E quantos têm servido no automático? Eu vou, eu faço, eu vou, eu faço, eu vou, eu faço. Tenha compromisso com o seu ministério. Se envolva com o seu ministério. Dedique-se a ele. Entregue o seu melhor, até porque você não está entregando para homens, você está entregando para Deus. É para Deus, meu irmão. Não é para homens. Como é bacana você ver dois garotos, que é o João e o Mateus. Hoje à noite o cafezinho que vai ser servido aí é eles. Eu te aconselho, vai devagar, né? Brincadeira, eu já tomei lá, né? Dois garotos ali na cozinha fazendo café. Eles poderiam estar fazendo qualquer outra coisa. E eu vi que os dois estavam até meio tensos. O Mateus mais ainda, pastor, nós temos que esperar a Sueli, porque... Calma, Sueli vai chegar aí, cara, calma. Vai dar tudo certo, né? Como é bacana você ver isso, né? Eu quero ser parte, eu quero ser parte. Eu quero fazer parte disso, pastor, eu quero estar envolvido nisso. E uma última coisa que eu quero deixar claro para você aqui. Preste bem atenção também nisso. Dentro de uma igreja, normalmente, é muito comum, seja ela grande, porque eu já estive numa grande, seja ela pequena, sempre você vai perceber uma coisa. Existem pessoas que estão servindo dentro de 4, 5 ministérios. Numa igreja grande ou numa igreja pequena. E por que você acha que essas pessoas estão servindo dentro de 5 ministérios? Porque essas pessoas têm compromisso com o ministério. E todos querem ela no seu ministério. Porque não há nada de melhor do que ter no seu ministério alguém que é compromissado com o ministério. Não tem, não há. Você chega, você vê o zelo, o cuidado, e a pessoa vai fazendo, vai deixando pronto, e ela já vai arrumando tudo. Agora, você vai ver a maioria, a grande maioria, sentada, sendo servida, porque nas muitas vezes, elas não têm compromisso com o seu ministério. Tenha compromisso com o seu ministério. Ajude o líder do seu ministério. Coopere com ele. Ele precisa da sua ajuda, meu irmão. Como é importante isso para quem está liderando o ministério, ter um apoio, um suporte, porque existem momentos que ele se vê sozinho, meu irmão. E ele muitas vezes nem sabe o que fazer, porque o desafio é enorme diante dele. Mas tantas pessoas capacitadas ali para falar para ele: nós estamos aqui, conte conosco, porque nós vamos te ajudar. Amém, meu irmão? E eu quero finalizar com João 15:6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados,
lançados ao fogo e queimados. Veja, meu irmão, um membro que não contribui com o corpo de Cristo, ele não faz parte desse corpo. Um membro que não contribui com o corpo de Cristo, ele não está ligado, conectado ao corpo de Cristo. E esse membro que não está ligado e conectado ao corpo de Cristo, certamente ele está se secando e será lançado no fogo. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Então preste bem atenção, porque talvez você ainda não esteja morto, mas se você não estiver compromissado com o corpo, você pode estar no processo de estar sendo desligado desse corpo. E pode ser que em breve. Amém. Em breve você pode estar até sendo lançado no fogo. Amém? Porque um membro que não está servindo num corpo, ele é lançado fora. E a minha pergunta para você nessa noite é: você faz parte desse corpo? Você tem compromisso com este corpo? E você tem trabalhado em prol deste corpo? Feche os teus olhos, vamos orar. Meu Deus, meu Pai, Senhor, nos ajude, Pai. Meu Deus, nos ajude a voltarmos um pouquinho atrás, Pai. Senhor, nós estamos tão modernos, Pai. E nós estamos nos esquecendo de princípios, Pai, e valores que são muito importantes para o Senhor. Falamos nesta noite, Deus, sobre compromisso com a nossa igreja, compromisso com o nosso pastor, compromisso com os nossos irmãos e compromisso com o nosso ministério, Pai. Meu Deus, nos ajude, Senhor, através desta palavra, a nos posicionarmos, Pai, a tomarmos uma decisão na nossa vida, Pai. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo possa testificar essa palavra ao coração de cada um dos Teus filhos, todos eles, Pai, porque eu creio, meu Deus, que os que estão aqui, e também aqueles que não estão, e aqueles que estão me ouvindo em casa, todos têm um potencial e uma capacidade tão grande para contribuir em prol do corpo, Pai. Meu Deus, incomoda eles para que eles não fiquem mais sentados, mas que eles se levantem para ajudar na obra do Senhor nesse lugar, Pai. Meu Deus, continua enviando homens e mulheres, continua, meu Deus, enviando pessoas que tenham esse desejo de se compromissar com essa casa e com a causa desta casa, Senhor, para que nós possamos prosseguir para o alvo, que é ganharmos almas para o Senhor, Pai. Meu Deus, nos ajude, Senhor, que o Senhor possa trazer, meu Deus, ao nosso coração essas verdades e nos confrontar através delas para uma mudança nas nossas vidas. É o que eu peço, Pai, e também é o que eu agradeço, em nome de Jesus.